Então, hoje a gente vai conversar sobre Beatles for Sale e por que que esse disco, eu acho esse disco tão único na discografia dos Beatles, porque que ele é diferente, ele, para mim, se destaca dos outros, apesar de ser um disco um pouco esquecido, eu acho, dos Beatles, né, as pessoas preferirem outros, justamente porque ele tá ali num ponto de transição meio esquecido, né, porque ele nem é tão o Ye 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 clássico como A Hard Day's Night e With the Beatles, como ele também não é o ponto de transição mais forte que as pessoas falam, né, como o Revolver e o Rubber Soul. Então ele fica ali na meiola e geralmente é esquecido. Mas na verdade eu acho que ele é uma proto-mudança na carreira dos Beatles. Para mim ele se destaca de uma forma positiva, ele é um pouco diferente e eu acho que ele é único. E nesse vídeo eu vou explicar por que eu acho que ele é único. O nome é Beatles for Sale e vamos falar sobre o Aragão. Então, esse álbum aqui ele foi lançado no final de 1964, né? Ele foi gravado em agosto de 64 e lançado em dezembro. Então ele foi feito no auge da Beatlemania e depois dessa primeira turnê americana dos Beatles, né, no começo do ano. Então, no começo do ano saiu a Hard Day's Night, se eu não me engano, e no final saiu esse aqui, já carregando toda a influência que eles tiveram nos Estados Unidos. Assim, primeiro vamos falar da capa, né? Como foi depois da turnê dos Estados Unidos, aqui você vê que eles estão extremamente cansados, né? Eles quiseram fazer essa estética, eles estavam extremamente exaustos. Aqui atrás a mesma coisa, eles não riem, eles estão cansados e eles estão de preto. É que justamente diferente dos outros, não tem, e diferente do Help, né, que seria o disco seguinte, não tem o nome Beatles, não tem o nome da banda no álbum, né, muito menos o nome grande como tinha antes, e até o título é pequenininho aqui, ó. Então, beleza, tem uma foto deles grande, tradicional, mas o título é bem pequeno aqui, não tem nome da banda, eles não estão felizes, nem estão rindo, e nem tem as músicas, né. Aqui, no caso, tem porque é o adesivo que eu coloquei, né? Mas no disco em si não tem. Então, tudo isso era muito diferente pra época, e ainda mais pra uma banda tão popular. E também por uma banda como eles, né? Eles tão sérios e de preto. Então já começa daí. E outra coisa assim que eu acho que faz esse álbum único é porque ela traz as referências que eles conseguiram nos Estados Unidos, né? Então, o Ringo já defendia muito o São Country, porque ele é um fã, ele até gravou vários, né? Inclusive recentemente. Mas todos os outros acabaram sendo influenciados pelas as rádios country nos Estados Unidos e trouxeram essa sonoridade para o álbum. Então, era meio que a primeira vez que tinha um álbum com várias músicas de um outro gênero, né? Trazendo um outro gênero que não fosse o rock. E além deles explorarem novos gêneros, estarem abertos a explorar novos gêneros, não foi só o country ou o Ye Ye Ye, também foi Babies in Black, que é um tipo de valsa, né? Porque o Paul e o John gostavam desse tipo de som, né? Mas para frente teve outros, né? Como o I'm Mine do George. Então, para mim esse disco é único porque pela primeira vez você vê eles trabalhando outros gêneros musicais que não sejam o rock que estava sendo feito naquela época, né? Eles saem um pouco da fórmula deles sonora e entram em outros gêneros. E também, além dessas influências, né, do local em si, das coisas que estavam acontecendo, de rádios e outras sonoridades, também teve o contato dele com outros artistas, que no caso a gente vai falar principalmente sobre o Bob Dylan aqui. Então tem essa questão do Bob Dylan que um influenciou o outro, né? Então o Bob Dylan, além de ter introduzido a erva para eles, né, e eles terem ficado muito nisso, né, e ter mudado a concepção dele sobre música e arte e tal, o Bob Dylan acabou também dando algumas dicas de composição. E ele falou para os Beatles, tipo, olha, vocês têm que compor mais, podem compor coisas mais introspectivas, né? Não precisam falar sobre assuntos iguais, né, que é amor, namorado e assuntos que só a rádio quer, a produtora quer. Vocês podem escrever sobre o que vocês querem e sobre vocês mesmos, como vocês estão se sentindo e tudo mais. E isso, claro, influenciou todo mundo na banda, mas influenciou principalmente o John Lennon, que logo nesse álbum fez duas músicas autobiográficas com um tom pessimista, que foram as duas primeiras do álbum, No Reply e I'm a Loser. Então, né, sem resposta e eu sou um perdedor. Então daí você tira o quão não otimistas eram essas músicas. E também nesse álbum ele tem 14 músicas, só 6 falam de amor
E mais dessas 6, só 2 falam de amor de uma forma positiva. Então daí você vê como eles realmente estavam mudando, porque para falar de amor de forma negativa assim não era uma coisa tão comum. E aí a gente vai só dar uma olhada aqui dentro, só para matar a curiosidade, se as pessoas querem ver como é que é dentro. Tem essa foto. Tem outra foto aqui, aqui tem as músicas do lado um, que é No Reply, I'm a Loser, como eu falei, Babies in Black, que é a valsinha, Rock and Roll Music, cover do Chuck Berry, I'll Follow the Sun, Mr. Moonlight, Kansas City, Hey Hey Hey, que é um casadinho de 2 músicas. E no lado 2 tem os maiores clássicos dele nesse disco, que é o Eight Days a Week, Words of Love, Honey Don't, cantado pelo Ringo, Every Little Thing, I Don't Want to Spoil the Party, What You're Doing, and Everybody's Trying to Be My Baby. George canta essa música, que é um cover também do Carl Perkins. Então essas são as músicas, e aí a gente entra em outro ponto que pra mim faz esse disco ser único, que são as músicas. Então, como eu falei, eles estavam numa turnê muito louca nos Estados Unidos, eles não tinham tempo pra nada. Isso refletiu no álbum, porque até o álbum passado, todas as músicas eram deles, né, Lennon McCartney. E nesse álbum não. Das 14 músicas, apenas 8 são Lennon McCartney, porque primeiro eles não tiveram muito tempo para compor por causa de tudo isso estava acontecendo, e dessas 8 só 2 são do Paul, né? E aí uma teoria é que ele estava muito voltado para o relacionamento dele com a Jane Asher, né, que era já da alta cúpula da cultura britânica, né? Ela era uma atriz já famosa e tinha um pai, enfim, era da alta classe. Então, ele estava muito voltado para isso e não compôs muito, fora as turnês, e o John Lennon, esse é basicamente um álbum do John Lennon, né? Porque das 8 músicas, 6 são do John Lennon, né? E ele canta outros covers também, então você vai ver muito John Lennon nesse álbum. E a outra coisa também que eu queria falar é que, assim, os covers, né? Então, o resto do álbum são covers. Mas aí, por que é interessante esses covers? Porque eles não tinham tempo para gravar muito. Então eles falaram assim, vamos gravar cover de música que a gente gosta, mas que a gente já sabe tocar muito facilmente e rapidamente. Então, o que é que eles escolheram? Música que eles tocavam desde Hamburgo, ou talvez desde antes, ou seja, desde a da pré-fama. Que eles já tocavam tanto que já estava muito na ponta do dedo, né? E aí era só gravar em poucos takes, assim, no mínimo de takes possível, porque eles já estavam com essas músicas bem treinadas e já faziam parte do repertório dele há muito tempo, do repertório não autoral. Inclusive até o Paul falou, né? Se você quer ver os Beatles ao vivo, na pré-fama, né? É isso aqui. Porque foi gravado em poucos takes, não é quase como se fosse ao vivo, né? Assim, bem entre aspas. E aí essa é a parte interessante, porque se você quiser saber um pouco do repertório dos Beatles pré-fama e como eram essas performances, é só ver os covers aqui. Claro, eles trouxeram uma coisa country, né, nova por causa das influências, mas músicas como Honey Don't ou Rock and Roll Music do Chuck Berry já eram, ou músicas do Carl Perkins já eram músicas que eles tocavam antes. Então, pra mim, esse é outro motivo que faz esse álbum interessante, porque eles gravaram oficialmente os covers que eles tocavam desde muito tempo atrás, né? E mais que nunca gravaram antes porque priorizaram, claro, as músicas autorais. Então, assim, esse disco aqui tem gente que fala que é o disco mais fraquinho dos Beatles, coisa que eu não concordo. Geralmente ele é esquecido por causa disso, assim, apesar de muita gente gostar, ele é esquecido por causa disso, porque ele nem é o Iê clássico, então, salvo o Eight Days a Week, normalmente quando as pessoas vão pegar essas músicas do começo dos Beatles, nunca tem meio que um repertório desse disco. E, de novo, salvo o Eight Days a Week. E também ele não é considerado ainda o álbum de transição dos Beatles pro que eles vieram a ser, né? Que começa em Rubber Soul, né? 2 anos, um ano depois. Então é isso, sim. Tem uma sonoridade nova, ou seja, é uma banda se permitindo explorar outros tipos de som. É uma banda se permitindo explorar outros tipos de composição, diferente do que vinha sendo antes. É uma banda se permitindo explorar autorais e covers, né? Obviamente por motivos externos, mas ainda assim, né? O anterior foi só original. Então aqui eles tocam as músicas de pessoas que eles admiram,
que eles já tocavam muito antes. E a estética é diferente, foi uma estética com essa coisa séria, de preto, sem o nome gritante, como no Help e outros discos. Título curtinho aqui, capa minimalista, né? A gente ia ver isso mais na frente, mas aqui já começa essa coisa de um certo minimalismo. Então eu acho esse álbum aqui um pouco até deslocado na discografia dos Beatles, mas eu acho ele um álbum extremamente único e interessante. Esse foi o vídeo de hoje, a gente se vê no próximo.